que é um entendimento que o profissional de vendas precisa ter, independente do valor. Você pode estar vendendo um imóvel de 200 mil ou uma casa de 50 milhões. Se você não entende de pessoas, você não entende de venda. Esse é o ponto que faz a gente crescer como pessoa, como profissional. Tem um entendimento, tá? Tem muito corretor, tem muito vendedor que só fala. Fala não, só escuta. Deixa o seu cliente falar. Deixa ele te dar o motivo para que você possa utilizar isso da melhor forma. E eu comecei a perceber que pessoas que são multimilionárias, que têm tudo, que não precisam de absolutamente nada, também são pessoas. Se você entende isso, você vai vender qualquer coisa de qualquer ticket para qualquer ser humano. Faz sentido. Né? Então, esse é um ponto importante dessa trajetória que me trouxe até o mercado de luxo. Cara, conexão é uma palavra muito forte, né? Porque se você não tem conexão com o teu produto, com o teu serviço, não dá pra vender e uma com o coisa que você não público-alvo, acredita, né? você vai vender o quê? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Os vídeos dele mostrando imóveis de luxo certamente já passaram na sua timeline. Talvez você conheça ele como corretor dos milionários, mas hoje você vai conhecer a marca Augusto Braga. E aí, Augusto, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com você, uma honra. Feliz de O estar aqui podcast também, agora amigo. saiu, né? Finalmente, né? Finalmente conseguimos. Eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, meu grande mentor. Então, hoje o bate-papo vai fluir de uma forma muito legal. Tenho certeza que tem muita informação bacana. Tem muita gente que ainda não conhece esse outro lado, Augusto Braga, da marca em si, do que representa. Então, hoje nós vamos abordar esse tema com muito carinho aqui. Que massa. Eu quero trazer aqui uma outra forma de ver o Augusto. O Augusto corretor, a internet já viu, e por anos você se posicionou nessa área. Mas mais do que um corretor, você se colocou como um influenciador, se colocou como um conselheiro, se colocou como uma marca. Então, o movimento que começou com o Augusto Corretor, hoje eu posso dizer que é muito mais do que isso. Como é que foi esse movimento? Como é que está sendo essa expansão? Cara, tem sido um momento muito especial na minha carreira, onde eu estou vivendo várias etapas e estou curtindo cada uma delas. O Augusto Braga corretor, ele iniciou na profissão desacreditado. E hoje a profissão trouxe diversas oportunidades na minha carreira. Muitas portas se abriram através do mercado imobiliário. E hoje, obviamente, eu me coloco numa condição muito maior do que Augusto Braga corretor de imóvel. Como você me apresentou anteriormente, o Augusto Braga influenciador, o Augusto Braga mais empresário, o Augusto Braga que influencia todos os profissionais do mercado imobiliário, e isso traz uma nova perspectiva, um novo momento na minha carreira. Tem muitos que ainda me perguntam, Augusto, mas você ainda está na linha de frente, você vende imóveis de luxo? Sim, eu vendo, mas isso representa uma parcela muito pequena do que eu faço hoje, sabe? Eu me tornei advisor da maior rede de imobiliários do mundo, que é a Remax. Hoje eu tenho meus outros projetos, todos focados no mercado imobiliário. Inclusive, já queria trazer, antecipando uma informação de algo totalmente focado para o profissional, um ecossistema de educação, para que a gente possa ter cada vez mais profissionais capacitados e profissionais que possam realmente transformar as suas vidas através do mercado imobiliário. Então, hoje eu me coloco numa condição muito maior do que simplesmente um corretor, e sim algo que representa uma marca muito grande, uma influência, e um empresário também pensando em escala, pensando em outros momentos. Eu vejo que, mais do que atuar como corretor, você escolhe servir o corretor, né? Com educação, com mentorias, você tem o seu grupo master também. Conta um pouquinho da jornada, desde o Augusto começando ali como corretor, até esses caminhos aí que a sua carreira levou. Na verdade eu entrei no mercado, eu não estava numa condição financeira boa, muito pelo contrário. Você está falando de que ano aí? 2013. 2013. Já tinha passado por educação física, já tinha feito outras faculdades, não o deu shape certo. Continua aí, Continua, né? Sempre me cuidei desde que eu me entendo por gente. Mas eu entrei no mercado imobiliário, acredito, como a maioria dos profissionais, sem perspectiva, né? Antigamente a imagem do vendedor... sobrevivência, né? Sobrevivência. A imagem do vendedor era muito ruim, porque na época, e eu nem estou voltando muito no tempo, eu estou falando dos anos 2000, as profissões mais tradicionais eram um desejo de todos os nossos pais. Medicina, engenharia ou direito. Direito. A educação física era até, de certa forma, rejeitada nesse ecossistema do que era o tradicional. Então, quando eu entro no mercado imobiliário em 2013, cara, não deu certo em nada, vai para venda. Uau. Vai se tornar corretor de imóvel. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Até hoje talvez ainda seja um pouco, né? Mas eu acho que mudou bastante. Acho que graças ao movimento que foi criado... Ninguém sonha, meu filho quando crescer vai ser vendedor. Não. Não é um sonho de nenhum pai. Muito pelo contrário. Você imagina corretor de imóvel. Qual pai, a mãe que deseja que o corretor hoje se torne um corretor de Que o imóvel? filho se torne um corretor. E hoje eu já tenho algo para falar no futuro, um pouco mais à frente desse podcast, que hoje eu tenho sim pessoas que falam o seguinte: eu vou fazer a sucessão com meu filho sendo corretor de imóvel. Uau. Hoje eu tenho alunos de 17 anos, Vitor, que
que eu nunca imaginei que eu poderia ter um aluno de 17 anos. Que massa. Então isso é bem legal. Rapidinho, deixa eu ver se é verdade o que eu vou testar aqui essa tese. Antigamente, pro cara ser corretor, ele meio que tinha que ter dado errado em alguma coisa antes, então. É isso? Era o primeiro passo Dar para errado ele. em algo. Exatamente. Interessante. Se você já deu errado, não em uma, mas 2, 3, 4, 5 coisas, você se torna um vendedor e um corretor de imóveis como se fosse uma última solução para o seu possível E problema. hoje tá mudando então, cara. 17 anos, ele olha já pra isso como o primeiro caminho da vida dele. Exatamente. E isso acontece, na verdade, nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, né? Eu iniciei em 2013, 2017 eu começo a produzir os meus próprios vídeos, começo a fazer apresentações de imóveis, e aí a percepção do corretor começa a mudar. Hoje, só para você ter uma ideia, a maioria das transações imobiliárias no Brasil não é feita através de corretores de imóveis. Eu não estou à vontade para falar sobre isso, porque ainda é um dado assustador. Quando você se compara com Estados Unidos, por exemplo, a maioria das transações imobiliárias feitas lá são feitas através de corretores de imóveis, que é o que eu entendo certo de se fazer. E quando estamos no Brasil, esse dado ainda é muito assustador, porque as pessoas não têm costume de utilizar corretor de imóveis para adquirirem as suas propriedades. Como é que faz então? Vão fazendo transações diretas, correm vários riscos, porque a gente sabe que o nosso trabalho é fundamental para que a transação seja segura acima de Os tudo. dois lados. Exatamente, para o comprador e para o vendedor, acima de qualquer coisa. Então, o trabalho do corretor de imóveis há muito tempo atrás, ele foi muito sucateado pela falta de valorização, reconhecimento da própria sociedade. E uma certa desconfiança, muitas Sempre. vezes também. Era uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata, uma pessoa que estava querendo te passar para trás em qualquer tipo de negociação, está me empurrando o imóvel para ter somente a comissão. As pessoas esquecem que a comissão ela faz parte do nosso trabalho. Ela é uma condição comercial e não uma obrigação que nós temos que receber. Então, quando eu entro na profissão, eu tinha muito desses pontos que me atrapalhavam, eu não conseguia me tornar um corretor porque eu tinha uma certa vergonha, parecia que eu estava dando um passo atrás, parecia que eu estava fazendo algo que não era digno. Então, isso veio mudando para chegar nesses novos alunos de 17 anos. Desde então, desde que eu começo a minha carreira, lá em 2017, quando eu começo a gravar meus próprios vídeos, ter o meu sucesso na profissão, isso automaticamente, através da internet, ganha o quê? Escala, ganha visibilidade. Mais pessoas conheceram Augusto Braga como corretor através das suas apresentações, através das transações bem-sucedidas. As melhores transações bem-sucedidas que eu fiz para os meus clientes são o que me gera o maior valor. Sim. O resto é apenas consequência do seu trabalho. Quando você faz o seu cliente ter resultado, quando você faz o seu cliente feliz, quando você recebe um depoimento de uma pessoa que chega para você e fala: Augusto, obrigado porque você fez parte de um momento importante da minha vida, tudo isso começa a ter mais significado. Então, a minha carreira como corretor de imóveis, ela traz muito disso. A transparência, a autoridade, a reputação. Eu construí a minha reputação ao longo desses 12 anos de profissão. E óbvio que essa grande volta da internet, a partir de 2017, faz com que isso esteja mais exposto. Então, hoje, todo o meu trabalho, através de apresentação de imóveis, que é muito detalhada, eu trago as melhores características, eu trago benefícios, eu trago uma apresentação que eu nunca pensei que um adolescente gostaria de ver. Isso faz com que se gere desejo na nova geração. Não somente na geração 45+, 50+. Então, quando eu Que vejo é quem hoje... compra, né? Exatamente. Porque os seus imóveis que aparecem na rede social não é pro cara de 20, né? Exatamente. A gente sabe que o movimento hoje é que a internet democratizou o acesso a pessoas, a itens. Hoje nós temos não somente uma camada restrita da população que é multimilionária, mas hoje você tem novos ricos, pessoas que estão subindo de classe social. Então você tem mais acesso, as pessoas começam a ter mais acesso a imóveis milionários. Meninos de 20, 25 anos já estão comprando casas de 15, de 20, de 30 milhões, influenciadores. Nós estamos vendo esse movimento. Então, quando eu falo sobre ser um corretor e influenciar pessoas de uma forma positiva e não negativa, que era a imagem que a gente tinha há 10 anos atrás, isso faz com que pessoas, com que novos jovens, novas pessoas possam ter interesse na profissão de ser corretor de imóvel. Então, acho que o que faz o Augusto ter também uma relevância muito grande é o fato de como eu trouxe a profissão para o público através da internet. Como você pode ser bem-sucedido em uma profissão sendo justo, sendo transparente, tendo ética, respeito e admiração não somente da audiência, mas dos clientes, que eu considero que é mais importante. Então, hoje, quando eu vejo um aluno meu de 18, 19 anos, quando eu escuto um depoimento, eu entrei no mercado imobiliário por sua causa, eu fico muito feliz. Sabe? É algo que mexe nos meus sentidos e no meu propósito. Então você segue tendo um carinho, segue tendo uma admiração, por mais que você desempenhe muito pouco hoje perto do que já foi.
essa atividade de estar na linha de frente como um corretor, você, de alguma forma, tem um compromisso ainda com essa classe, é isso? Servir. Acho que essa é a palavra. Hoje meu compromisso também é servir a classe do mercado imobiliário, que é uma classe que precisa de capacitação, que precisa de ensino, que precisa de acompanhamento. Nós fazemos parte de um grupo seleto de profissionais do Brasil que tem o poder de transformar completamente vidas, através de imóveis, através de sonhos, através de rentabilidade. Hoje o patrimônio, através do mercado imobiliário, é uma realidade. Hoje todo mundo precisa ter o seu patrimônio no mercado imobiliário. E nós somos responsáveis por isso. Quando o corretor entende o poder que ele tem em mãos e o poder que ele pode ter na mão dele com relação ao que ele faz, o que ele ajuda o seu cliente, isso muda completamente o jogo. Eu já fui o corretor, Vitor, que eu só pensava em dinheiro. Eu era o corretor que só pensava na comissão. Como é que veio essa mudança? O que virou a chave? Depoimentos. Quando você entende que existe algo maior do que simplesmente uma comissão que você pega, bota no bolso, paga uma dívida, vai comprar alguma coisa, quando você recebe um depoimento sincero, como eu falei anteriormente aqui no podcast, muito obrigado, porque através do que você fez, através da sua negociação, através do que você procurou pra gente, minha vida mudou completamente. Existem pessoas, Vitor, que só vão comprar um imóvel na vida. E se essa pessoa compra esse imóvel com você e você faz isso da melhor forma possível, você está marcado na história dessa pessoa. E não existe nada mais gratificante que gere mais satisfação pessoal do que você receber um depoimento sincero do seu cliente. Eu agora, como mentor, cada vez que eu escuto obrigado pelo seu conhecimento, que através dele eu mudei a realidade da minha família, isso reforça o meu propósito. É isso que me faz continuar, isso que me faz servir cada vez mais. E essa minha missão como corretor de imóvel, ela não parou. De forma alguma, eu sempre falo, eu sempre vou ser corretor de imóvel. Sempre, porque é a minha essência. É quem você é, né? É quem eu sou. Mas, obviamente, que eu não estou mais na linha de frente. Sabe por quê? A gente vai evoluindo como profissional. É de onde você veio, né? Mas você não é só isso, né? Não. Você não escolheu parar aí, né? É a sua essência, é de onde você vem, mas você não é apenas isso. Hoje eu gravo vídeos imobiliários, eu adoro apresentar mansões, casas. Segue fazendo, né? Porque me gera prazer. Me gera prazer. Mas eu não estou mais na linha de frente como corretor 100%. Porque eu tenho projetos muito maiores, eu estou num outro nível da minha carreira. Sabe? Hoje eu sou um advisor da maior rede de imobiliários do mundo, hoje eu tenho projetos, hoje eu tenho um instituto que nós vamos criar de educação para servir corretores de imóveis. Uau. E tudo isso vai muito além. Hoje eu me coloco como uma marca pessoal, muito além do Augusto Braga Corretor, como falamos anteriormente. Então isso é muito mais forte no meu propósito do que simplesmente estar na linha de frente comprando e vendendo imóveis. Que massa. Amigo, antes de entrar no Augusto Braga Mentor, me fala desse momento que você foi visto como conselheiro, como é que você entrou nessa grande imobiliária? Como é que foi esse movimento? Vitor, esse movimento aconteceu muito pelo que eu represento para o mercado imobiliário. Muito pela minha reputação, muito pela minha autoridade. Influência mesmo, né? Influência. Acho que são pilares importantes nessa construção para eu chegar até esse momento, esse estágio da minha carreira como um advisor de um mercado de luxo para a maior rede de imobiliários do mundo. Então isso veio através de uma construção, a forma como eu trabalho, a forma como eu comunico, com muita responsabilidade, com muita prudência, com muita ética. Receber esse cargo como advisor representa muito para a minha carreira profissional. Hoje, quando você fala sobre competências de um corretor, que é ética, transparência, resultados, comprometimento, tudo isso faz parte de uma trajetória que eu tive no mercado. Então, hoje, para eu chegar até aqui, Vitor, eu tive que investir muito, eu tive que estudar muito, eu tomei muito tombo, eu tomei muito não, para chegar até esse momento da minha carreira e identificar para onde eu vou, aonde eu quero chegar. E hoje esse convite, ele cai numa hora perfeita, desse momento de transição que eu estou fazendo de carreira como empresário, como advisor, como conselheiro mesmo de uma empresa tão grande como, porque eu me sinto capacitado para poder fazer isso através do que eu construí. E uma das coisas que fez a empresa perceber foi a minha autoridade, a minha influência, a minha prudência e principalmente a minha coerência. Eu vejo que muitos influenciadores se perdem quando o assunto é coerência. Falam algo que não conseguem entregar. Não são coerentes na fala, emitem sinais que não são compatíveis com o que ele quer entregar. Então vejo que a coerência que eu tenho ao longo desses 12 anos como profissional do mercado imobiliário, a minha autoridade, os meus resultados e a minha competência no que eu faço, fez total sentido para essa empresa enxergar valor no que eu faço para passar para essa nova etapa na minha carreira. Que massa. E como é que é o dia a dia da coisa? O que quer dizer ser um conselheiro na prática? Bom, o conselheiro, como o próprio nome... Você não é só um conselheiro, você é um conselheiro, você é um embaixador, você se torna um influenciador da marca também, né? Exatamente. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o modelo de negócio da Remax
E eu E é gigante, mais de 100 países. São mais de 122 países, um nível de cultura que dificilmente você encontra não somente uma imobiliária, mas Qualquer empresas, empresa, né? qualquer empresa. Então, a cultura é muito forte. Tem algo muito importante, Vitor, que é modelo de negócio. Todo empresário, todo empreendedor precisa ter um modelo de negócio. E é o que, por exemplo, a Remax faz. Em todo o mundo, obviamente com características de países, né? O Brasil funciona de um jeito, Estados Unidos de outro, mas todos seguem um padrão, um modelo de negócio. Modelo de negócio, cultura forte e, obviamente, poder de escala fazem com que essa empresa tenha uma atenção muito especial da minha parte. E a minha missão com eles hoje é poder fazer todo esse ajuste na comunicação. As pessoas precisam conhecer quem é a Remax, o alcance da empresa e como comunicar isso da forma certa através da influência que eu tenho para o mercado. O nosso mercado, ele ainda tem muitas possibilidades, é um mercado de muito potencial de crescimento. E quando você traz isso com clareza na comunicação, o potencial que eu tenho de falar sobre mercado de alto padrão e luxo, trazer isso também para a empresa, isso vai colaborar muito para a expansão da Remax. Hoje eu tenho um contato muito forte com o Peixoto, inclusive queria mandar um abraço para ele, que é CEO das operações aqui no Brasil, e a gente conversa muito sobre isso, sobre expandir o negócio, mostrar para outras pessoas o que a Remax faz. E, obviamente, está nessa linha de alto padrão e luxo, que é a minha paixão. Eu preciso te falar sobre isso. Eu tenho uma paixão sobre esse mercado, que é o que me faz ter resultado, sabe? É o que me faz impactar pessoas. Então vamos falar dessa parte do luxo. Antes de entrar no Augusto Braga Mentor, você escolheu se especializar nessas casas de ticket maior. É mais fácil vender uma casa mais barata do que vender uma casa mais cara, via de regra. E por que escolher fazer uma venda de ticket maior ao invés de 10 vendas 10 vezes menores? Como é que nasceu essa escolha lá atrás para você? Bom, eu comecei vendendo imóveis de 350 mil, tá? Tem muitas pessoas que São acreditam. imóveis mais simples. São imóveis mais simples, que tem mais giro, que é mais fácil você vender. Né? Teoricamente, Meio commodity, né? Também. Teoricamente você está ali com lançamentos, então acaba sendo um giro maior. Imóveis com valor mais baixo. Então, minha primeira venda foi de 350 mil, depois é de 400, depois é de 500. Então, quando eu entro na profissão, o que vai ser mais fácil de vender para eu poder ter o dinheiro mais rápido? Os imóveis com ticket mais baixo. Porque tem um número maior de possíveis compradores. Exatamente. Também, Você né? tem mais visitas, você tem mais possibilidades, você tem mais imóveis, mais acesso. Então acaba sendo uma oportunidade melhor para quem está chegando no mercado. E aí quando eu faço a escala, eu sempre gostei de trabalhar, sempre tive acesso a pessoas de alto padrão. Quando eu era personal, eu trabalhava numa academia de alto padrão na orla da Praia da Barra da Tijuca. Então, querendo ou não, os meus alunos eram pessoas da alta sociedade, pessoas que já tinham uma condição financeira muito boa. Então, você acaba se acostumando a frequentar esse meio, né? Então, quando eu frequento esse meio, eu automaticamente me identifico com ele. Porque tem muita gente que quer trabalhar com alto padrão e luxo, mas não gosta de gente rica. Não faz sentido na minha visão. Uau. Se Tem você- gente que nutre até uma raiva, né? Uma É um coisinha sentimento esquisita, brasileiro, né? O brasileiro tem um pouco esse sentimento de inveja do que a pessoa tem. Esse é um sentimento muito ruim. E que você nunca teve? Eu nunca tive. Cara, eu vou te falar que isso é um tema interessante, cara. Porque assim, eu não nasci numa família rica, mas eu andava com as pessoas de família rica. Eu passava exatamente por isso. A gente veio do mesmo lugar, né? Mesmo Eu lugar, sou do Rio de inclusive, Janeiro, Tijuca. Tijuquistão, né? Eu sou tijucano também. E eu estudei no São Bento. Você conhece São Bento? Conheço. Cara, São Bento é o melhor colégio do Rio. Eu tinha bolsa lá. Não era uma bolsa integral. Era uma bolsa boa, mas a gente pagava uma parte. E a parte que pagava, minha avó se apertava para pagar, minha madrinha, meu padrinho ajudavam. E os meus amigos, cara, eles iam na Disney todas as férias. Então a galera voltava, contava do elevador, que faz isso, que faz aquilo. E eu ouvia aquelas histórias, cara. Mas eu não consigo lembrar na infância de eu ter inveja ou de eu querer estar no lugar que eu não podia. Eu me sentia já tão abençoado por poder estar ali, sabe? Meus amigos ganharam carro com 18 anos, eu não ganhei. Mas eu sempre... Você falou um termo interessante. Frequentei, né? O meu ambiente sempre foi de pessoas ricas. Então, eu meio que me acostumei com aquela possibilidade, cara. E hoje eu consigo ver como que isso me preparou para uma ascensão social. Se talvez eu tivesse estudado num outro colégio, talvez eu tivesse me acostumado com uma outra realidade abaixo e talvez eu estivesse lá até hoje. Faz sentido isso? Faz porque todos nós sabemos do poder do ambiente. A influência, né? A influência é muito grande. Se Ambiência. você vive, por exemplo, se você verdade estudasse mesmo em outro isso. colégio, talvez você não teria acesso a essas pessoas e muito provavelmente você teria uma mente muito menor, né? Você não teria uma mente tão ampla. Pô, cara, Eu lembro uma história... Cara, os meus amigos voavam de avião. Eles iam... Eu nunca tinha voado de avião. E acho que eu fui voar pela primeira vez, eu tinha uns 14 anos, 15.
que o pai do amigo meu pagou a viagem, cara, pra gente ir pra Vitória, pra ir lá no Sesc. O pai do Pig e a mãe do Pig pagaram pra gente ir lá e passar as férias lá. Então, assim, pra mim foi muito disruptivo isso. A minha família, a gente não podia voar de avião, mas a família do meu amigo podia voar, a família dele e de um amiguinho, no caso eu. Então, eu sempre estive perto de prosperidade, apesar de eu não estar experimentando aquela prosperidade na minha vida, né? E isso, pra mim, sempre foi uma grande oportunidade de crescer, né? E eu me identifico muito quando você fala isso, porque na época eu também frequentava esses colégios. Minha mãe chegou a pagar todo o primário, né? Agora mudou um pouco, eu não sei como é que tá essa classificação, mas já na 7ª série a minha mãe trabalhava no mesmo colégio que eu. Então eu não pagava o colégio. Uau! A gente não teria Então condição. você pôde estudar num colégio que a família não Exatamente, poderia pagar, é isso? exatamente. Qual que foi? Os Santos Anjos, Massa. meu colégio. Então a minha mãe trabalhava no colégio, eu e minha irmã a gente estudava, não pagava. Então, consequentemente, né, numa realidade que a minha família tinha, eu não poderia estar ali Uau. pagando a mensalidade alta. Mas Poderia, eu estava. porque a mãe trabalhava, né? Mas ela trabalhava, orientadora. Cara, talvez tenha sido algo genial que ela fez, sabendo ou não, né? Eu sei que hoje ela se sacrificou um ponto, sabe? Que ela poderia ter saído antes, mas ela queria que eu e minha irmã pudéssemos ter a melhor educação no melhor colégio. Então, consequentemente, eu também vivi a mesma coisa que você. Que massa, cara. Meus amigos iam pra Disney com 15 anos, ganhavam carro com 18. Era normal, né? Era normal, era extremamente normal. Então, como a gente sempre frequentava a casa desses meus amigos, era uma realidade que era distante da minha, mas eu nunca tive inveja. Eu nunca fiquei. Eu falava assim, eu quero ter. Eu quero ter. De alguma forma, eu preciso ter. Era um tênis, era um videogame, era uma viagem, mas eu nunca tive esse sentimento de repulsa, de inveja, de nossa, por que ele tem e eu não tenho? A gente, quando é criança, adolescente, a gente fica delirando com algumas coisas. Mas a gente volta para falar do ambiente justamente para chegar nessa parte de luxo. Por quê? Se eu sempre tive esse mesmo ambiente, quando eu inicio trabalhando em imóveis de 350, não me gerava prazer. Eu não gostava de fazer aquilo. Eu não gostava de pegar um ônibus lá para o plantão na zona norte do Rio, para trabalhar um produto que de fato eu não acreditava, que era um produto com qualidade duvidosa naquela época, para um público que eu não tinha conexão. Cara, conexão é uma palavra muito forte, né? Porque se você não tem conexão com o teu produto, com o teu serviço, não dá para vender e uma com coisa o público-alvo, né? você vai vender o quê? Então, essa chamada, na verdade, esse propósito que eu tive de entender, demorou, tá? Porque você fica na cabeça, se é mais fácil eu vender mais barato, por que eu vou sair e ter mais dificuldade no caro? Só que o mercado ele foi me empurrando dessa forma. Porque à medida que eu saio lá dos imóveis de 350, vou escalando, vou subindo, paro de ter vergonha de falar que eu era corretor de imóveis, isso me travou. Teve um momento que você abraçou isso. Porque na verdade, assumiu. eu vou rapidamente, eu sempre tive muita vergonha de falar que eu era corretor de imóvel, mas ao mesmo tempo eu tinha acesso a pessoas. Ou seja, eu tinha os meus alunos na academia. Primeira coisa que eu poderia fazer é o quê? Falar com eles, chegar ali na academia. Você não fazia? Não. Muito pelo contrário, eu me lembro que quando eu estava no stand de vendas, entrava um aluno meu. Você se escondia? Eu me escondia, corria lá para dentro. Banheiro? Ia no banheiro. Nunca mais voltava. Augusto. Então, quando eu parei a minha primeira venda, foi quando eu começo a falar de uma forma bem discreta para alguns amigos. Olha, mas calma, antes, como é que fez virar? O que aconteceu para você começar então a falar, se você tinha vergonha? O que mudou? Eu aviso assim de uma forma tímida, porque o meu gerente na época, isso é muito louco falar, né? Mas 2013, gente, são 12 anos atrás. Parece que são 30, 40. Mas quando você entra, você não tem internet para te ajudar. Então, o que eu precisava fazer para me tornar um corretor de imóvel? Não tinha um Augusto Braga lá para te ensinar hoje, Não né? tinha. Hoje tem, né? Hoje tem. Quem dera que eu tivesse um Augusto Braga há um tempo atrás para poder me ensinar. Mas antes era você pegar uma ligação, ligar para 100 pessoas por dia. Porrada, né? Porta de restaurante para fazer panfletagem. Era isso que tinha para fazer. Então, aquilo não me gerava prazer. Cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero ficar nessa situação. Então, o que eu precisava fazer? Comunicar às pessoas que eu tinha um relacionamento que eu era corretor. Então eu falava para olha, sou corretor de imóvel, se precisar de alguma coisa pode contar comigo para vender, para comprar seu imóvel. E foi numa dessas que a minha primeira venda saiu. Aí acendeu deu uma luz. Tem um caminho aí. E se eu falar para mais pessoas? Né? Se eu falar para mais pessoas? Então eu comecei a falar aos poucos, comecei a falar com os meus alunos, fazia uma venda, conseguia fazer mais vendas do que se eu tivesse calado. O vendedor precisa falar, né? Hoje eu sempre falo no Instagram, se você se tornou corretor ou vendedor, todo mundo precisa saber. Pega o seu celular, grava um story. Ah, mas 50 pessoas vão ver. Cara, são 50 as pessoas que estão entendendo o que você está fazendo agora. E então, uma apresentação a mais faz você se apresentar melhor. Exatamente. Quanto mais vezes se apresentar, cada vez vai estar melhor. Gente, há 12 anos atrás, a gente precisava mandar um e-mail marketing.
A gente precisava visitar cliente. Hoje não, você pega do seu celular, já grava e faz com que pessoas tenham acesso ao que você faz. Independente se é um produto, serviço, ou novo momento, empresa e tudo mais. Essa chave virou. Então, à medida que eu começo a falar para as pessoas que eu me tornei corretor de imóvel, eu começo a ter acesso aos imóveis que eu gostava. Então, eu comecei a trabalhar em imóveis de 1 milhão, depois eu passei para 1,5 milhão, 2 milhões. Aí sim eu começo a entender como o mercado imobiliário fez sentido para mim. Porque aí eu tinha conexão com o meu público-alvo, os produtos eram melhores, e aí o Augusto Braga vai ganhando corpo, vai ganhando experiência, vai ganhando bagagem, depois de tomar muito não, para ter sucesso em vendas nesse nicho tão específico que é o mercado de alto padrão. Eu me lembro que quando eu trabalhava apartamentos lá na Barra da Tijuca, eu já estava vendendo muito, o Vitor. Eu vendia 3, 4, 5 imóveis por mês, entre vendas sozinhas, vendas de parceria. Eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha nem tempo para aproveitar o dinheiro da comissão que eu ganhava. A minha esposa já revoltada, quando é que a gente vai fazer alguma coisa? Eu não tinha tempo. Era atendimento de domingo a domingo. Em certo momento eu olhava para as mansões e falei, cara, eu quero trabalhar isso. Eu não quero mais trabalhar apartamento. Porque eu comecei a gravar vídeo, e os vídeos em apartamentos, eles começam a ficar limitados. Você não consegue dar beleza ao vídeo. E eu olhava para casa e eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Comecei do zero. Saí dos apartamentos. Aí eu me lembro que eu entrava nos condomínios, fazia captação, ligava para todos os incorporadores. Será que eu posso trabalhar a sua casa? Tu falou, Augusto Braga, trabalho com imóveis de alto padrão. E aí eu vou para os imóveis de luxo. Resumo da história. Como é que foi o primeiro que você conseguiu entrar? Lembra da história? Lembro. Quando eu saí, quando eu começo a mudar totalmente o meu formato de trabalho, eu trabalhava apartamentos. Do nada, eu começo a pensar, cara, eu quero trabalhar as casas. Eu quero apresentar os vídeos da casa. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter acesso a mais pessoas desse nicho. Então, eu saio com uma reserva de emergência, obviamente muito estruturado financeiramente, porque quando eu atendia, eu Vitor, de domingo a domingo, 4, 5 pessoas por dia. Uau. Quando eu vou para casa, eu já tenho a consciência que eu vou atender 3 pessoas por semana, 4 pessoas por semana, ou uma pessoa, ou talvez ninguém. É um fluxo diferente, o ritmo totalmente. É outro, né? É desacelerado. Mas um sim que você consegue, uma venda resolve o mês. Exatamente. Eu demorei 3 meses para fazer minha primeira venda de casa. Uau. Sendo que nesses 3 meses foram meses de tensão. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que eu fiz isso? É abalada, né? Mas tem uma palavra que me define, coragem. Coragem. Eu estou morando em São Paulo hoje porque eu tive coragem de sair da zona de conforto, sair do Rio de Janeiro, que estava tudo bom, lindo, maravilhoso, venda, mas eu me desafio. Então a coragem me fez ter essa iniciativa de trabalhar em imóveis de alto padrão e luxo. Dizem que São Paulo é inevitável como a morte, né? Mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo para todo mundo, né? Exatamente. Mas eu cheguei nos imóveis de luxo dessa forma. Tem muita gente, você já começou vendendo imóveis de 4, 5. Não, meu amigo. Eu percorri uma jornada muito longa, de muito não, de muito sim, de muito conhecimento, de muito aprendizado. Fui ganhando casca. O vendedor que não está acostumado a ouvir não tem que mudar de profissão. Porque a gente escuta muito mais não do que sim. E as pessoas hoje estão numa zona de conforto, acreditando que só vão receber sim, especialmente em vendas de imóvel. Uma coisa esquisita, né? Muito. Tem uma geração aí esquisita. Tem uma geração ansiosa, uma geração que quer resultados para ontem. Se ela faz uma visita e o cliente diz não, apresenta alguma objeção, o cliente é ruim. Se ela faz um vídeo e o vídeo não viraliza, o vídeo não presta. Se ela recebe os leads da imobiliária e ela não consegue converter nenhum, o problema é da imobiliária, não, o problema é você, que não sabe lidar com objeção. Para cada 10 clientes que você vai ligar, você vai receber 9 não. Mas você só precisa de um sim, para que a sua vida, seu semestre, bimestre e um ano possa mudar completamente. Então, quando a gente fala de mercado de luxo, eu cheguei até aqui, nesse nível, dessa forma. Com muito trabalho, com muita jornada, com muito empenho, com muitos dias que foram dedicados, com muito sábado, domingo e feriado, que simplesmente não existia. Então a gente tem que abdicar de certas coisas. Não tem data, né? Não tem. O corretor e o vendedor, ele não tem hora. Quantas vezes eu estava almoçando num domingo, o cliente me liga, posso visitar? Posso, largava o prato e ia. Tá? Eu não estou falando que a pessoa tem que fazer isso, mas eu penso, né? Eu fiz. Então você sabe o rolê, você sabe o sacrifício, você sabe também a oportunidade que tem do outro lado, porque, cara, é um espaço em que é possível prosperar, é possível construir riqueza nisso, né? É possível a pessoa realmente mudar a realidade dela desempenhando um bom trabalho como corretor, né? Exatamente. E qual foi um caso que te marcou nessa, cara? Ou uma casa que você vendeu mais rápido do que você esperava, ou que demorou muito, mas valeu a pena? Tem algum caso que te marcou, ou que você vendeu para alguém que você curte? Tem alguma história? Cara, nesses últimos 5 anos, muita coisa aconteceu, especialmente na internet, né? Eu recebi clientes que eu nunca imaginei que eu pudesse receber. Tem vídeo seu que viralizou. Sim. É o que eu sempre falo, a internet democratizou o acesso a pessoas. Então, a partir de hoje, você que trabalha como corretor, como vendedor, um vídeo seu pode alcançar uma pessoa, um grande empresário, um grande médico, uma você pessoa, nunca sabe, né? um jogador, um atleta, qualquer, né? Então, isso me fez
ter acesso a clientes que eu gostaria. Eu sempre quis, por exemplo, atender jogador de futebol, atender artista, atender grandes empresários, grandes médicos. E isso eu consegui através dos meus vídeos. Isso eu consegui. E todos eles, de uma certa forma, trouxeram uma perspectiva muito interessante da forma como eu trabalho, como eu apresento, como eu atendo, como eu acompanho o cliente. Então isso foi muito legal. Mas eu tenho uma história rápida, que não é de uma pessoa conhecida, mas que me marcou porque é uma história de uma casa num valor alto e que, obviamente, quando você para pensar, não é fácil você vender uma casa, por exemplo, de 11, de 15, de 20, de 50, por aí vai. Mas existem histórias que reforçam o que o comportamento humano traz melhor, que é o nível de empatia que você tem pelo seu cliente. Muitos casos, não estamos falando de números, estamos falando de sentimentos. E eu lembro que esse meu cliente, eu vendi um terreno para ele. E depois que eu vendi um terreno para ele, eu acompanhei a casa crescendo, tomando forma. Ele colocou a casa exatamente do jeito que ele queria, do jeito que a família. Era só ele e a esposa, queriam ter filhos, um projeto. Enfim, a casa ficou pronta. E ele sempre comentou comigo que tinha um desejo, uma vontade de trabalhar onde? Nos Estados Unidos. Ele queria que a família dele pudesse se estabelecer lá, por questões profissionais. E ele teve essa oportunidade. Então, basicamente, eu fiz todo o trabalho de venda, porque ele já estava com esse início de processo para mudança. Conseguimos, depois de 3 visitas, arranjar um cliente para comprar. E aí empacamos aonde? Valor. E eu lembro que o cliente jogou um preço muito baixo. Ele falou, Augusto, não quero nem ouvir. Eu falei, deixa eu voltar com o meu cliente para que a gente possa. Entramos naquela fase de negociação. Moral da história, Vitor. A proposta ficou por R$200 mil. Por que essa história me marca? Porque eu vejo muitos profissionais achando... O que quer dizer a proposta ficou por 200? A proposta ficou por 200 mil, ou seja, travou na diferença de 200 mil. Meu Deus, mas não era Sabe pouco perto do todo? Sim, quando você analisa o todo, dependendo do valor da casa, 200 mil é pouco. É como se você deixasse de vender um carro por 20 mil, proporcionalmente, dependendo também do valor do carro. Mas só que o que me fez crescer como corretor foi ter um entendimento do outro lado, de você como cliente. Que eu entendo que muitas das vezes não é sobre o 200 mil. É sobre o sentimento que você tem na casa, é sobre o que você viveu, são sobre as suas experiências que você teve na casa. Então, quando eu sentei... mais emoção do que razão, muitas muito vezes. mais. Eu lembro que o cliente fez a última proposta, o comprador. Augusto, minha proposta é essa, eu não subo mais nenhum real. Minha proposta é à vista, do jeito que ele gostaria, então esse é o meu limite. Se você chegar, beleza. Se você não conseguir converter, a gente vai para uma outra casa, beleza. E eu me lembro que eu liguei para esse meu cliente, ele estava nos Estados Unidos. E aí eu falei, olha, eu tenho uma proposta para te falar, a última proposta desse cliente. Augusto, não me fala. Eu falei, não vou trazer essa proposta para você pelo telefone. Seria muito vago falar uma proposta como essa pelo telefone. Eu espero você voltar e a gente se encontra. Eu tive uma certa coragem para fazer isso, né? Tanto que ele chegaria em 7 dias, uma semana. Resumo, ele chegou, sentei com ele para falar sobre a proposta. E ele, poxa, Augusto, mas eu não quero, eu tinha conversado com você sobre esse valor, eu não consigo descer mais, é o meu limite. E eu, sentado junto com ele, com a esposa, eu falei, cara, eu tenho certeza que não estamos falando sobre 200 mil reais. Estamos falando sobre sentimento, estamos falando sobre o que você construiu, o que você tem nessa casa com seus 2 filhos. E eu sei que não é 200 mil reais. Sabe por quê? Você já virou a chave. O novo capítulo da sua história começa a partir do momento que você recebeu essa proposta. E não será 200 mil. E você sabe, olhando no meu olho, porque eu te conheço, eu acompanhei isso tudo aqui, eu tenho certeza que não será isso que você travará uma venda, o seu passaporte para uma nova vida. E aí a venda aconteceu. Opa. Entendeu? Então, teoricamente, uma objeção de preço, isso, né? uma objeção de preço que se converteu em uma venda. Questão emocional, né? Uma questão totalmente emocional, porque a venda é um processo emocional, especialmente nessas transações mais caras, e isso aconteceu da melhor forma. Por que essa história me marcou, Vitor? Porque é um entendimento que o profissional de vendas precisa ter, independente do valor. Você pode estar vendendo um imóvel de 200 mil ou uma casa de 50 milhões. Se você não entende de pessoas, você não entende de venda. Verdade. Então, esse é o ponto que faz a gente crescer como pessoa, como profissional. Tem um entendimento, tá? Tem muito corretor, tem muito vendedor que só fala. Fala não, só escuta. Deixa o seu cliente falar. Deixa ele te dar o motivo para que você possa utilizar isso da melhor forma. Então, essa história foi marcante. E eu comecei a perceber que pessoas que são multimilionárias, que têm tudo, que não precisam de absolutamente nada, também são pessoas. Se você entende isso, você vai vender qualquer coisa de qualquer ticket para qualquer ser humano. Faz sentido. Né? Então, esse é um ponto importante dessa trajetória que me trouxe até o mercado de luxo. E como é que faz para entender mais de gente? Cara, estudar, atender, se aperfeiçoar. Coisa que é hora, né? Bunda na cadeira e hora no telefone. Você acha que eu aprendi a sentar e negociar dessa forma do dia para noite?
E estamos falando de 2020, tá, Vitor? Eu comecei a profissão em 2013. Eu comecei a ter resultado no mercado imobiliário em 2015. E eu não estou querendo falar aqui para todo mundo que está escutando esse podcast que você só vai ter resultado depois de 2 anos. Foi a briga que eu quis comprar comigo mesmo. Porque quando eu quase desisti, eu falei, eu não estou fazendo tudo que é necessário para ter o resultado que eu desejo. Isso. É isso. Autorresponsabilidade. Hoje, a gente estava até conversando ontem, né? Sobre alguns detalhes. O profissional hoje ele tem que ter autorresponsabilidade. Para de terceirizar a culpa. Para de falar que é o cliente, para de falar que é o produto, para de falar fácil, que é né, a situação. falar, mas aí você perde poder, né? Você perde a chance de fazer diferente, né? Você ainda não fez tudo que é necessário para ter resultado. Então a autorresponsabilidade ela está presente. Porque eu parei e pensei, cara, se não for para ser corretor de imóvel, você o quê, gente? Eu já tentei tudo que você pode imaginar. Eu não tenho mais para onde correr. Esse tem que ser meu plano A. Então foi isso que me trouxe até aqui. Essa trajetória de muito empenho, de muito não, de vendas que estavam certas e que pareciam resolvidas, mas do dia para a noite elas não estão mais resolvidas. As pessoas hoje elas querem pular. Não existe atalho. Existe jornada. Então isso é algo que me trouxe até aqui como corretor, como empreendedor, como empresário, como mentor e também como conselheiro agora. Que massa, Augusto. Massa demais. E amigo, quando você vê um corretor que por causa de um treinamento seu consegue um resultado que a gente não conseguia, vende uma casa no valor que nunca vendeu, ou consegue a primeira venda que nunca tinha feito antes, como é que é isso pra você, cara? Esse lado do Augusto Braga professor, Augusto Braga mentor. Na verdade, eu nunca imaginei que eu teria a capacidade e a didática suficiente para poder ensinar alguém. Uma coisa é você utilizar o seu trabalho como ferramenta. Atender o seu cliente, fazer a melhor gestão de emoções do seu cliente, objeções e tudo mais. Outra coisa é você ensinar outros profissionais para que eles façam da forma que você acha certo, que você fez e que deu certo ao longo do caminho. Em 2021 foi muito desafiador porque pessoas chegaram para mim, cara, por que você não ensina outros corretores a trabalhar do jeito que você trabalha? E eu sempre recebi muitas mensagens de corretor. A gente vai falar sobre marca, porque eu sempre fui muito cuidadoso com o meu material. Eu sempre levei isso com muita seriedade, com muito profissionalismo, porque isso fez parte da maioria dos meus resultados. Ter boas fotos, ter bons vídeos, cuidar com o seu material. Eu sempre falo, se hoje você não tem cuidado com o seu material, você vai ter cuidado com o quê? Você quer vender um produto, mas trata ele como se fosse um produto qualquer. Você não tem sequer o cuidado de tirar uma boa foto, fazer um bom vídeo. Qual é a percepção de valor que você gera no teu cliente? Então, em 2021, me coloco numa condição que eu falei, cara, primeiro que eu não vou ter tempo. Eu estou atendendo 4, 5 clientes por dia. Como é que eu vou ter tempo de ensinar alguém? Eu não sei nem se eu tenho a didática suficiente. Mas em algum momento, não sei porquê, se é por algum propósito, se é por vontade de Deus, eu falei, cara, deixa eu tentar. Eu fiz o meu primeiro curso de uma forma desesperadora, porque eu demorei 3 dias para gravar 3 aulas. Não sei se você já passou por isso. 3 dias para gravar 3 aulas. Não eram aulas técnicas, não. Apresentação. Prazer, meu nome é Augusto Braga, sou mentor. Então foi muito desafiador essa transição do Augusto corretor como o Augusto professor. Mas o que eu percebi ao longo do tempo, Vitor, especialmente no primeiro ano, é que as pessoas estavam entendendo o que eu estava falando. Eu falei, cara... Então sua didática era melhor do que você imaginava. Né? Exatamente. Eu falei, que estranho, né? As pessoas estão entendendo, estão gerando resultado. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Eu começava a receber depoimentos, que foi o que você falou inicialmente. Obrigado, porque através dessa dica eu converti uma venda. Obrigado, porque através dessa dica eu me posicionei melhor para atrair mais clientes e, consequentemente, vender mais. É bom demais. Né? E, cara, é o que eu sempre falo. Não existe nada mais verdadeiro, genuíno, que gere mais satisfação pessoal do que receber um depoimento do seu cliente. Verdade. Todos os depoimentos que eu recebi dos meus clientes, que eu ainda recebo dos meus clientes como corretor, eles são como se fosse uma ativação do meu propósito. É para você lembrar quem você é, né? E por que eu estou fazendo. Eu me lembro que eu recebi um depoimento de um cliente que falou, obrigado, até comentei com você, obrigado porque você fez parte de um momento muito especial na minha vida. Eu não imaginei que eu fosse encontrar o imóvel onde a minha família estivesse tão feliz do jeito que ela está agora. Cara, se você não tem satisfação em receber isso, você está morto por dentro. E hoje, quando eu recebo um depoimento de corretor, de profissionais do mercado imobiliário e até profissionais de outros mercados, que é por isso que a gente vai falar sobre marca, isso reforça cada vez mais o meu propósito. Tipo assim, eu não posso mais parar. Tem pessoas que dependem desse conteúdo para transformarem as vidas, assim como eu lá atrás transformei minha vida através do mercado imobiliário. E repito, quem dera que eu pudesse ter um mentor lá atrás para que eu pudesse cortar caminho, para que eu pudesse economizar tempo. Tempo não é reembolsável, então isso é algo que a gente precisa investir cada vez mais. Então você escolhe hoje ser a voz que você queria ter tido acesso lá atrás, é isso? Exatamente. E óbvio que chegou em algum momento da minha carreira que eu também tive que me reinventar como mentor.
todo mentor precisa reinventar e não existe ninguém mais perfeito para falar do que você. Eu comecei a pensar, cara, mas será realmente que eu estou sendo didático em toda a minha explicação? E aí eu comecei a criar o meu primeiro evento, que foi extremamente desafiador. Para quem... Você teve medo? Como é que foi? Medo. Tive pavor, né? Eu, particularmente, comecei com uma pessoa que tinha muito receio de fala. A minha fala era baixa, não gostava de falar em público. Nunca fui o aluno da classe que levantava. Assim não sabe, né? Se você tá vendo ele aí, você deve achar que ele tá indo super bem. Mas poucos anos atrás, você ficava super nervoso de fazer isso que você tá fazendo. Nervoso, tenso. Eu lembro que meus primeiros vídeos, como de todos nós, né? Que iniciamos, eram vídeos horrorosos. Mas são vídeos que fazem parte da nossa evolução. Eu fiz uns vídeos horrorosos também. Mas se não fossem eles, eu não ia ter chegado aqui. E foram 2 momentos, assim, que me marcaram ao longo dessa jornada para que a gente possa chegar aqui. Primeiro, quando eu fiz um comercial do Santander. Eu já contei aqui em alguns podcasts que eu participei. Isso foi em que ano? 2022. Legal. 2022. A minha inspiração no mercado imobiliário era o mercado imobiliário norte-americano. Eu olhava para os corretores dos Estados Unidos, cara, os caras apareciam em filme, seriados, assim, né? entrevista. Eu falei, cara, eu quero ser exatamente igual a esses caras. E como eu comecei com vergonha, fui construindo a minha carreira, eu fui me tornando um influenciador e um banco internacional me chama para fazer uma campanha em rede nacional, cara, foi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Ou seja, eu começo a transcender somente o mercado imobiliário, me torno uma marca. Você furou a bolha ali, né? Furei. Ali eu realmente furei, eu posso considerar que aquele foi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Primeiro por afirmação pessoal, de que eu consegui chegar ali e furar a bolha. E segundo porque, cara, se você parar para analisar, quando eu visualizava o corretor norte-americano daquele jeito, eu consegui chegar. Também através de um comercial, sabe? Então aquilo foi um gás motivacional muito grande, me deu mais bagagem, me deu mais confiança. A partir daí eu começo a palestrar em eventos de 3.000 pessoas. Faço o meu próprio evento, que, cara, deu um frio na barriga. Como é que eu vou fazer? Porque aqui eu vou estar com todo mundo na minha frente. E se as pessoas não gostarem, o que eu vou fazer? E se eu não conseguir conduzir o curso do início ao fim? Sim. Se eu gaguejar, será que as pessoas... Se der um branco. Se der um branco, será que o conteúdo vai ser interessante ao ponto das pessoas não quererem começar a levantar e ir embora? Mas foi com medo mesmo. Tudo isso passou na cabeça? Tudo isso, cara. Eu acho que se não passa na cabeça, tem alguma coisa errada. Até hoje, Vitor. Seja para uma palestra, seja para um treinamento, seja para um comercial, seja para qualquer coisa. Eu tenho esse frio na barriga antes de começar. Eu sempre falo, se você não tem isso, tá morto. Tem alguma coisa errada, né? Se não tem, é porque parou de se importar também, né? E não faz mais sentido continuar. Eu vejo assim também, cara. Mas aí hoje eu represento uma marca que vai além do mercado imobiliário. É por isso que nós conversamos do que eu represento hoje, não só como Augusto Braga, o corretor, mas como marca. E eu recebo muitas e muitas mensagens no direct, Vitor, de como construir uma marca forte, de como construir uma marca significativa, que tenha relevância, que tenha visibilidade, que tenha alcance. Então, o poder da marca hoje, ela traz muita força. E transcende, como eu falei, ao mercado imobiliário somente. Hoje eu sou patrocinado pela Chevrolet, hoje já fiz comercial de banco, hoje eu sou conselheiro, tudo através do que eu construí como marca. Então, quando a gente fala sobre marca e posicionamento, serve para qualquer segmento. Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. O meu objetivo como corretor, e como corretor servindo, como mentor, é fazer com que o corretor seja mais reconhecido, valorizado e respeitado no mercado. Isso é o que eu tenho como uma premissa. Mas isso serve para qualquer segmento, gente. Total. Para qualquer segmento. Certeza. Seja uma venda de produto, uma venda de serviço. Fazer com que você se sinta mais reconhecido, valorizado e respeitado é algo que, na minha opinião, faz você ter uma marca muito mais forte. Interrompendo essa gravação para fazer um convite para você. 100% dos meus entrevistados aqui são ou foram meus clientes. E eu tenho programas desde quem está do zero absoluto até quem já fatura milhões. Eu não sei o momento que você está no seu negócio, mas tem uma grande chance de que eu consiga ajudar você com algum dos meus programas. Então entra aí em victordamasio.com.br/VDcast. Preencha a sua aplicação para eu entender o seu momento e apontar um caminho para a gente poder começar a trabalhar junto e acelerar o seu crescimento no digital. victordamasio.com.br/VDcast. E a gente se vê lá. E quais são os 3 movimentos de criação de marca? Ou quais são os 3 passos que quem está querendo olhar para isso agora pode e deve olhar? Cara, o primeiro passo para que você possa ter uma marca sólida é coerência. Não existe nada... Não rola ser o Roberto Carlos fazendo propaganda da Friboi, né? Eu vou dar um exemplo aqui do meu mercado, tá? Tem muita gente que quer trabalhar com imóveis de luxo, de alto padrão, mas não comunicam dessa forma. Elas emitem sinais completamente distorcidos. Parece ter algo errado, né? Uma incongruência, algo fora do lugar, né? E a coerência mata a marca. Porque se você parar para analisar, grandes marcas que têm milhares de anos, elas são consistentes, elas mantêm a mesma comunicação. Não existe incoerência. Incoerência gera ruído na comunicação.
Não existe nada pior para você alcançar a sua audiência do que ruído na comunicação. Então, o primeiro passo para que você possa ter uma marca forte, que seja lembrada pelo seu público, é coerência. Será que o que você fala está coerente com o que você entrega? Muitas das vezes você quer ter um produto de qualidade, mas não se preocupa com a embalagem do produto. Então, a apresentação em si. Então você vai emitindo sinais que precisam ser coerentes para que você possa construir a sua marca. Outro ponto, eu não vou falar de todos aqui, mas outro ponto, gente, é o tempo. Então eu sempre boto, para você ter uma marca forte, primeiro passo, coerência, consistência, repetição e o tempo. Ninguém tem uma marca forte do dia para a noite. Eu não construí a marca Augusto Braga em 3 meses. Eu construí a marca Augusto Braga em mais de 10 anos. E é isso que muitas pessoas e empresas acabam errando. Você não vai ter uma marca forte como Starbucks, Coca-Cola, Apple, Tesla do dia para a noite. Você vai construir. Então muita gente erra na coerência, erra na consistência, erra na repetição e esquece ou simplesmente ignora que o fator tempo é algo fundamental. Uau. Porque sim, eu vejo várias pessoas fazendo a coisa certa por muito pouco tempo. Elas não dão em nada. Ou elas fazem por muito tempo a coisa errada. E aí também não dá muita coisa, né? Pra pessoa dar certo, pra ela vencer, ela tem que fazer a coisa certa pelo tempo suficiente, né? Exatamente. E é muito verdadeiro isso que você fala, porque tem um livro muito bom que se chama A Única Coisa. Que é a única coisa que você encontra, que te gera propósito, que você vai fazer todos os dias e que vai fazer você gerar resultado. Então, quanto mais consistente você for no produto, no serviço que você vende, quanto mais repetição, quanto mais as pessoas te verem, seja no presencial, seja através de ações de marketing, e quanto mais tempo isso estiver disponível para as pessoas, mais chance você tem de criar uma marca forte, uma marca sólida, uma marca que seja lembrada pelo seu público e uma marca que vai te gerar muito retorno. Isso é um ponto importante nessa construção de marca. Se eu não tivesse isso, Vitor, você pode ter certeza que, sei lá, seria só mais um. Por que não? Seria só mais um corretor que iniciou no mercado, tentou fazer alguma coisa, vendeu alguns imóveis e simplesmente ficou pelo caminho. E tem vários caras bons que desapareceram, né? Existe uma pesquisa que ela até precisa ser atualizada, que 60% ou 70% dos corretores que iniciam a profissão desistem no primeiro ano. Meu Deus, cara. É assustador esse dado. Mas é um dado que reflete muito o momento atual que nós estamos vivendo. As pessoas entram no mercado imobiliário como um bico, como um plano B, ou se cria uma expectativa muito grande e acaba se frustrando porque estamos falando de venda de imóveis. Não estamos falando de um produto de R$5. Então existe um caminho para ser seguido. Eu mesmo sou a prova disso. Eu já passei por tudo que você pode imaginar na profissão. E eu sei que hoje as pessoas desistem muito fáceis. De uma forma muito fácil, de uma forma... Não lutam pelo que elas acreditam. E a construção de marca é isso. Se você começar de um jeito, depois muda toda hora, depois você começa a ter um discurso, entrega algo diferente, cria ruído na sua comunicação, se nem você se entende, o mercado não vai entender. O mercado não vai entender. Se nem você acredita no que você vende, o teu cliente não vai confiar. Cara, muito bom. E quando você identificou que era melhor vender as casas de luxo, de tickets maior do que as mais baratas, isso foi um movimento acertado, né? Para você enquanto corretor. E quando o assunto foi esse braço educacional, venda de cursos e mentorias para o corretor, que questionavelmente pode ou não pagar tickets maiores. Como é que foi o seu posicionamento quanto a isso? Você começou com curso, começou com mentoria? Como é que foram os primeiros passos? Comecei com curso online, no valor de R$ 997. Legal. Vendeu um montão? Vendeu um pouquinho? Cara, no meu primeiro lançamento, de uma forma até surpreendente, na primeira hora eu vendi 300 cursos. Como é que foi a sensação, cara? Cara, um mix de alegria com desespero. Cara, desespero total. Fazer esses 300 mil aí com comissão de casa, tem que vender um monte também, né? Tem que vender bem. É diferente, né? E eu me lembro, Vitor, que na época eu tinha gravado o curso, mas eu não tinha a menor ideia se de fato as pessoas iam gostar do curso. Então, a minha cabeça era o seguinte, cara, eu vendi 300 cursos agora. E se as pessoas, o que eu vou fazer com essas 300 pessoas? E se, sei lá, 298 não gostarem do curso? Gostaram, né? Graças a Deus a gente teve um retorno muito bom. Então, eu comecei com curso, tá? Depois eu fui para eventos e por último eu fui por mentorias. Massa. Então, e essa como é que foi isso? Na mentoria cobrou quanto? Como é que a minha primeira mentoria eu cobrei, acho que era 3.997. 4 mil. 4 mil, aquele valorzinho simbólico, né? Então eu cobrei, eu tive uma turma com 12 alunos, foi bem legal. Na verdade foi uma turma muito especial, porque era um começo. Eu penso muito que... Você sabia o que você estava fazendo, não. Cara? Foi meio que, vamos ver Não sabia o que eu estava fazendo. Uau. Não fazia a mínima ideia. Eu sei que juntei 12 pessoas acreditaram na minha turma de mentoria,
Eu já tinha um posicionamento forte, isso foi por volta de 2021. Essas 12 você já conhecia elas? Não, eram pessoas que Desconhecidas. do meu Instagram que simplesmente me acompanhavam nos E stories. pagaram na época 15 mil. 15 mil, que legal, cara. Essa foi a minha primeira. E 15 mil, assim, eu cobro 15 mil. O 15 nem saía, né? Por conta dessa Insegurança. medo. insegurança. Não no conteúdo, Vitor, mas na forma de cobrar. Que é o Sim. que a gente sempre conversa, né? Foi a primeira desse mercado, talvez? Eu não sei, mas Se foi não uma foi das a primeira, primeiras. uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Até porque esse mercado educacional, na internet, você que já está há muito mais tempo, mas ele começou com mais intensidade quando? Eu vejo um boom muito forte ali na pandemia, né? Foi. Aconteceu um movimento muito grande. Eu falo que foi o ano que a vovó foi pro Zoom, né? Então todo mundo foi pro digital. O meu negócio mesmo cresceu pra caramba. A gente foi de 4 milhões para 20 milhões em 2 anos. É um crescimento que, na época, eu achei que eu era o bonzão, sabe? Depois eu vi que, na verdade, foi um movimento de mercado mesmo. Se eu não fosse bom, ainda assim eu teria crescido. Faz sentido? Faz total. Porque, na Foi um verdade, movimento forte. Foi um momento muito poderoso pro digital, né? a gente estava entendendo se as pessoas iam consumir curso online, se elas iam consumir mentoria. Isso foi muito um movimento novo no mercado, especialmente no imobiliário, onde as pessoas não tinham o hábito de quê? De investir em conhecimento para se preparar e se capacitar. Então a pandemia trouxe muito disso e eu peguei esse início também dessa transição de um nível de O consciência timing maior. foi bom, então. Foi. Um nível de consciência maior das pessoas para investir, para buscar conhecimento. Então a primeira mentoria ela foi desafiadora por diversas maneiras. Nível de entrega, expectativa das pessoas que estavam presentes naquela mentoria, a expectativa era muito alta. E será que eu vou conseguir, ao longo desses 3 meses, fazer com que essas pessoas se sintam interessadas no conteúdo? Será que eu vou conseguir fazer com que todos estejam colaborando e não simplesmente assistindo uma aula? Então, eu ficava muito nessa dúvida. Será que mentoria é mais sobre contribuição de todos? Ou por Augusto Braga dando uma aulinha toda terça-feira, 8 horas da noite? Então, foram vários receios que eu tive na minha primeira mentoria, mas eu posso te falar que foi surpreendente. Eu tive um encontro presencial, dali se juntaram pessoas, O pessoal fez amigo. amizades mesmo, verdadeiro, que até hoje. Uau. Hoje, um dos meus alunos é um dos maiores vendedores do mundo da Remax. E ele realmente trouxe esse depoimento que, cara, obrigado porque aquela mentoria foi decisiva. Então, essa transição para a educação, ela foi muito desafiadora, porque quem fala que não teve desafios para se tornar mentor tá mentindo, porque é muito diferente do que a gente faz atualmente. Mas foi muito bom porque eu tive acesso a pessoas, eu transformei e continuo transformando, impactando muito o mercado imobiliário. Hoje eu tenho centenas de depoimentos. Hoje, graças a Deus, através do nível de conhecimento que eu tenho, eu, obviamente, faturei muito. Ninguém está aqui para falar o contrário. É óbvio que todos nós que temos conhecimento... É importante, né? Uma parte que é importante. Quantos milhões eu investi para estar onde eu estou hoje? O que eu já passei? Então, isso tudo me traz bagagem suficiente para sentar numa mesa e poder ensinar. É o que eu sempre falo. Eu duvido de quem ensina e nunca aprende. Por isso, eu estou sempre buscando conhecimento através de cursos, mentorias, pessoas, negócios, empresários. Eu estou sempre aprendendo, Vitor. E isso que me faz também ter algo muito genuíno na minha troca, na minha entrega. Eu vejo assim também. Pra mim, mentor precisa ter mentores. Por isso que eu viajo pra caramba. Todo ano eu gasto mais de 7 dígitos, mais de 1 milhão em ser o melhor mentor que eu posso ser. Eu falo em investimento em cursos, em mentorias, em grupos master no Brasil, fora também, porque há muito tempo já não é mais sobre mim, né? E sim sobre cada mentorado meu. Cada coisa que eu aprendo é um repertório a mais, né? É uma carta a mais na manga para entender como solucionar um problema, um desafio de alguém. Eu acredito que quando a pessoa escolhe ser mentora, ela está escolhendo um espaço de muita contribuição, mas ao mesmo tempo também de muita cobrança, né? Você falou que fez aquelas 300 vendas de R$1.000 e você ficou pensando, como é que vai ser? O que esses caras estão esperando de mim? E quando você fez a mentoria cobrando 15, você sentiu uma cobrança maior ou menor? Como é que foi a diferença? Maior. Eu senti uma cobrança maior por ser algo Afinal, mais... estão pagando mais. Estão pagando mais, são menos pessoas. E na hora do vamos ver, foi mais difícil ou foi mais fácil? Como é que foi? Eu achei mais fácil. Interessante, fala mais. Sabe por quê? Porque quando você grava um curso e faz um lançamento, você simplesmente se propõe a fazer aquela entrega. O seu objetivo, ele precisa ser feito na entrega do curso. O resto é estratégia. Um tiro, né? Ou dá certo ou dá errado. Exatamente, o resto é estratégia. Quando você está ao lado de pessoas durante 3 meses, e essas pessoas querem ouvir o que você tem para falar, muda completamente. Você tem chance de ajustar a rota, né? Exatamente. Você pega uma característica de um, pega a contribuição de um,
pode também servir para o outro. Você traz o que você faria, porque o mentor ele tem muito essa característica também. E eu preciso falar, Vitor, um detalhe importante. O mundo digital, ele traz muitas informações. Tem muito conteúdo abundante na internet. Isso causa confusão na cabeça das pessoas. Quem eu vou seguir? Quem eu vou acompanhar? Será que o Augusto tem alguma informação relevante que possa me ajudar a ter o resultado que eu desejo? Será que é o Vitor? Será que é o João? Será que é o Paulo? Isso também traz muita confusão nos consumidores. E é o que eu sempre falo. Para você que está na internet, para você que está nesse mundo, você precisa saber filtrar os seus mentores. Tenha poucos mentores, mas vai com profundidade neles para que você possa absorver as informações, porque excesso de informação cria confusão. Faz você ficar perdido. E até você se encontrar de novo, isso pode custar tempo. Então, você, por exemplo, foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através do digital, que mudou completamente o rumo das minhas mentorias e do relacionamento com o cliente. Quando eu me coloco como mentor, eu precisava de ajuda. Porque eu precisava de ajuda para ser um mentor melhor, para entender melhor de como funciona o ecossistema da mentoria, de como fluir melhor o encontro, de como trazer mais clareza, de como entender os problemas que cada um vão apresentar. E eu escolhi você para ser o meu mentor. E algo que foi transformador foi a forma, a didática como você traz isso nos seus programas de mentoria. Meu primeiro contato foi através do Vida de Mentor. Foi Vida de Mentor. Né? E o Vida de Mentor, ele me trouxe uma clareza, ele me trouxe uma informação que até o momento eu não tinha. E que essa informação foi extremamente importante para que eu pudesse ter mais alunos, ter mais faturamento e ter mais clareza no que eu estava desenvolvendo. Então fica aqui esse depoimento ao vivo. Que massa, fico feliz. De uma pessoa que eu sempre falo, você é uma das pessoas mais importantes nessa fase do Augusto Braga como mentor. Porque você me trouxe clareza, você me trouxe o que era necessário fazer para ser um mentor de verdade. E não uma pessoa que simplesmente apresenta alguma coisa na terça-feira à noite. Então, hoje eu sou um profissional da educação melhor, muito pela sua contribuição ao longo desse tempo. Que massa, amigo. Eu fico feliz com isso. E dá vontade de falar assim, ó. Esse episódio é um oferecimento de eu mesmo. Eu patrocino o meu próprio VDcast, então se você quiser conhecer o Vida de Mentor, entra em vidadementor.com.br/espera. Preenche sua ficha de interesse para participar da próxima turma, como o Augusto participou também. Eu faço um jabá no meu próprio VDcast. Óbvio que pode falar. E vou te falar, o Vida de Mentor, ele é como se fosse um tiro. Ele abre portas para que você tenha acesso a informações que, uma vez que você tem, não tem mais como voltar atrás. Sabe que o paladar não retrocede? A pessoa que faz o Vida de Mentor e ela entende o que você fala ao longo dos encontros e ela coloca em prática, não tem como dar errado. Isso eu te garanto. Não tem como. Isso é comprovado, não por mim, mas por tantos alunos que você tem. Porque você é mentor, sabe? Você é mentor de verdade. E a minha preocupação quando eu entrei nesse mercado era também ser um mentor. E eu me espelhei muito em você. A forma como você conduzia, a forma como você trazia a informação para o aluno. Eu me senti numa situação de estar observando, falar, cara, que cara foda, o que ele está falando, cara? Como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que ele conduz de uma forma que quando ele tem que dar porrada no aluno, ele dá, quando ele tem que elogiar, ele elogia, quando ele precisa orientar, ele orienta. Eu falei, cara, eu preciso disso. E eu me tornei um mentor muito melhor por ser seu aluno. Que massa você falar isso, porque, cara, tem um movimento no mercado acontecendo aí de mentor que não quer mentorar. Quer ser chamado de mentor, quer receber como mentor, mas quer entregar um cursinho gravado. E, cara, cada um faz o que quiser. Mas eu aprendi com Bruno Gimenez essa terminologia, né? Essa forma de separar as coisas. Curso é ping. Mentoria é ping-pong. Tem que ter essa troca. Então, eu sempre me posicionei como um mentor que mentora. Eu vejo um monte de gente abraçando o lance do automático, abraçando o lance do digital, muitos abraçando promessa de ganho rápido, mas sem trabalho. Então, eu sempre coloco mentoria que o mentor mentora. Óbvio que você pode ter uma parte que seu time entrega. Óbvio que você pode ter uma parte gravada que o aluno recebe automaticamente. Mas esse elemento do mentor estar ali e ouvir o cara do outro lado, cara, eu acho muito poderoso. Porque criando essa troca, esse alinhamento ali, cara, não dá para entregar isso de forma gravada. Não dá para entregar isso falando para um funcionário seu ensinar a coisa lá. Tem coisa que é só de mentor para mentorado, né? Exatamente. E eu vejo assim. E você escolheu desenhar uma mentoria em que você mentora a galera, você vive isso, você acompanha isso. Tem alguma história para você contar, cara? De você com seus mentorados, de algo que você recebeu um obrigado diferente que te marcou?
Olha, graças a Deus, eu continuo recebendo vários depoimentos e muitos obrigados que foram marcantes ao longo dessa trajetória como mentor. Demais, né, cara? Sabe por quê? O sucesso do meu aluno é meu sucesso. É isso, cara. Sabe? É isso. E se o mentor não entende o real propósito, ele vai estar trocando dinheiro por tempo. É isso. Ele vai estar o tempo inteiro precisando de dinheiro e precisando entregar e não vai estar preocupado com o cliente, a entrega fica ruim, o aluno não tem resultado e você vai perdendo força automaticamente, vai perdendo relevância, vai perdendo credibilidade. Cada depoimento que eu recebo, eu vejo como eu me dedico para que isso possa acontecer. Desde o meu primeiro curso, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e eu considero isso até um defeito. Eu preciso melhorar cada dia, porque o nível de perfeccionismo que eu tenho... Pode até te atrapalhar. Não, me atrapalha. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Todos os dias eu preciso cuidar para ser menos perfeccionista e para deixar de se preocupar com besteiras que podem atrapalhar o andamento. Então, até mesmo a minha entrega, eu trouxe isso do Augusto Braga Corretor, a minha entrega tem que ser sempre muito melhor. Tem que ser uma entrega que faça sentido para a pessoa. Então, seja no meu curso online, seja na minha mentoria, seja nos meus eventos presenciais, eu faço questão de entregar muito mais do que eu prometo. Isso para mim é uma premissa básica. Muito bom. E é por isso que eu recebo depoimentos tão marcantes, depoimentos que fazem parte da minha carreira como mentor e depoimentos que reforçam o meu propósito. Porque vamos combinar, se não tem um propósito por trás disso, você não continua. Você vai achar chato, você vai achar desnecessário, vai achar que não é o momento, vai achar que não faz sentido para você. Se você não gosta, não fecha, se for só o benefício financeiro, né? Porque depois que você conquista o benefício financeiro, ele passa a importar menos, né? E aí precisa de algo mais para continuar jogando, né? Tem que ter algo mais. Hoje, quando a gente está abrindo agora uma empresa de educação, a premissa básica é isso. O sucesso do meu aluno é o meu sucesso. Porque precisa ter algo a mais. Abrir uma empresa de educação para corretores e profissionais do mercado imobiliário por dinheiro, não faz sentido. Não é sustentável. Então, se a gente tem isso muito bem internalizado, porque eu vivi isso. Eu passei por uma situação de vergonha, eu passei por uma situação de falta de senso de que uma profissão poderia mudar completamente os rumos da minha vida. E eu quero que outras pessoas tenham acesso a isso. Eu quero que outras pessoas tenham vidas transformadas, ter mais tempo com a família, poder aproveitar mais, falar com orgulho que é corretor de imóvel. Então, a empresa, ela nasce desse propósito. Então, quanto mais depoimentos a gente recebe, mais propósito, mais vontade, mais desejo nós temos de seguir em frente. Realmente, o dinheiro é consequência. Ninguém está aqui para fazer nada de graça. Muito pelo contrário. A gente trabalha e a gente entrega um conteúdo transformador. Um conteúdo que realmente vai fazer com que esse profissional mude a realidade dele. Que ele saia do ponto A e vá para um ponto B. E, cara, a mentoria foi um passo, né? Então, teve o curso, depois veio a mentoria, mas você tem um outro passo também pra galera, né? Pra quem já tem mais resultado, pra quem é profissional da área, não só corretor, mas já tá atuando como um empresário na área dos imóveis, não é isso? Exatamente. Depois de muito tempo, depois de muitas conversas que tivemos agora, eu tenho um mastermind junto com o meu sócio. E o nosso objetivo com esse mastermind, Vitor, é crescimento. Crescimento. É para corretores? É para profissionais do mercado imobiliário. Tá. Tem só corretores? Não só corretores. Donos de imobiliária, corretores, incorporadores, construtores. Eu sempre tive muita falta, e por isso que esse grupo foi criado, você mais do que ninguém sabe disso. Eu sempre estive em grupos de mastermind de outros segmentos. Sempre foi muito legal, porque eu tive acesso a pessoas, informações. Mas você tinha que adaptar, você tinha que transformar aquele conhecimento para algo aplicável na sua área, né? Eu sempre senti muita falta de algo nosso, de algo do ecossistema do mercado imobiliário, que a gente pudesse estar trocando informações, ter acesso a pessoas. Então, durante muito tempo, eu tentei pensar em como eu poderia abrir. E chegou o momento, junto com o meu sócio, da gente conseguir juntar isso, sabe? O nível de influência que a gente tem permite que a gente consiga juntar mentes brilhantes, pessoas que são audaciosas. Eu sempre penso que o mastermind, para ele ser útil, eu me lembro que você falou há 2 semanas atrás sobre o poder das pessoas que fazem parte do seu grupo, né? Que não simplesmente a pessoa precisa estar no grupo do mastermind para sugar, e sim para gerar valor. É o que ela traz para a mesa, não o que ela vai levar para casa, né? Tirar valor todo mundo tira, mas qual o valor que você traz para a mesa? É isso que importa, né? Exatamente. E como você cria harmonia num grupo, onde você tem um grupo de pessoas que entrega mais por característica, né? Onde você tem um grupo, tem pessoas que entregam mais, outras que são mais quietinhas, aquele que entra mudo e sai calado. Mas como você cria uma harmonia para que todos possam aproveitar ao máximo o grupo. Então esse é o nosso objetivo com o nosso mastermind, se chama Audaz, no ecossistema do mercado imobiliário. Algo que ele possa encontrar crescimento, pessoas, acesso, empreendedorismo e construção de negócios. Esse é o nosso principal objetivo. Eu não tenho dúvida que será um sucesso. Já temos quase 40 novos membros. Então, dessa vez saiu o Mastermind no momento certo, do jeito certo, com a pessoa certa.
Que massa. Parabéns por isso, cara. Esse movimento é novidade pra mim. É novidade, novidade. Tem 1 mês e meio, na verdade, né? Que maneiro. Então a gente conseguiu trazer pessoas incríveis que estão realmente sedentas de muita informação. Eu sempre falo, eu aprendi uma coisa no Mastermind que não é sobre aula, é sobre pessoas, sobre informação, troca, sobre troca. conexão, né? Exatamente isso. A gente vai passando o curso online, depois da mentoria, depois escala para o Mastermind, e a gente sabe que o nível de consciência dessas pessoas precisa ser melhor. E o mais importante de um grupo, e agora você vai experimentar isso com o seu, não é quem tá lá, é quem não tá lá. A forma de você errar numa construção de um master é você escolher as pessoas erradas pro grupo. O cara ter o dinheiro para pagar é só um dos elementos da coisa. Tem um monte de gente que tem dinheiro para pagar, mas não é feito da mesma coisa que os membros do seu grupo. Então, eu tô falando isso porque eu tô no 11º ano do meu, né? Você tá entrando no primeiro do seu. E, cara, já aconteceu de ter um ano que eu recebi mais de 600 aplicações e não aceitei ninguém. Ninguém. Porque eu sabia que a única forma de eu errar, não tem como eu não entregar, não tem como eu não gerar valor, não tem como eu errar, porque eu só faço isso. Eu erro se eu digo sim para a pessoa que eu devia dizer não. Ou quando eu digo sim para alguém antes da hora, o cara devia ir para a mentoria e eu trago ele para o master. Ou quando eu digo sim para alguém que não compartilha a mesma cultura, não tem os mesmos valores, não tem os mesmos objetivos. Então, o cuidado que você deve ter nesse momento, cara, é antes de aceitar cada pessoa pensar, esse cara é feito da mesma coisa que eu. Um dos meus mentores, né, o Jeff, ele fala, eu aceito no meu master a pessoa com quem eu toparia um segundo jantar. Tipo, jantar com alguém, você janta. Jantar uma segunda vez, só se realmente fez sentido, né? E eu levo isso pra mim, sabe? Eu chamo pro meu master alguém que eu jantaria uma segunda vez. Eu sei que pode parecer romântico, né? Eu sei que não é como a maioria das pessoas toca os seus grupos, né? Mas eu vejo isso como algo seleto. Eu quero escalar a mentoria, eu tenho centenas de mentorados ativos. Mas o master, ele segue sendo uma coisa mais próxima, sabe? A minha mesa. É o meu lugar mais cuidado, né? Então, cuida, para que o seu seja assim também. Um lugar, por que não dizer, sagrado, né? Com os melhores, as pessoas feitas da mesma coisa que você. Cara, isso é um baita conselho de uma pessoa que já está entrando no 11º ano. E com certeza, eu me lembro que eu estava assistindo suas histórias há 2 semanas atrás, porque você teve um encontro e você falou justamente sobre a entrega. Pô, será que eu entreguei melhor dessa vez? Você falou que esse foi o melhor encontro, né? É óbvio. Esse foi o melhor encontro. Então, assim, eu tô sempre me dedicando para ter o melhor encontro. E eu fiquei pensando assim, justamente na entrega, que nós vamos ter agora o nosso primeiro, né? Sim. E, cara, qual a expectativa? Como é que eu posso entregar? O que eu preciso me dedicar para todos os membros, para que a gente possa ter uma harmonia, para que a gente possa ter um grupo permanente, né? Mas aí eu vou entrar nisso que você está falando mais ainda. Sabe quantas palestras eu dei nesse evento? Nenhuma. Quando você está numa mentoria, o esperado é que o mentor mentore, que o mentor derrame. Quando você cria um master da forma certa, que é o que eu acredito, é cada vez menos sobre você e mais sobre o grupo. Por isso que eu estou falando da seleção. Se você selecionar certas pessoas, ali vão estar as pessoas com quem você também quer aprender. Lá no Mastermásio, cada um deles é melhor do que eu em alguma coisa. Então, lá não é só o lugar que eu vou para ensinar. Lá eu não sou o mais brilhante. Lá eu sou só um cara que atrai as pessoas certas, seleciona, veta, cuida e cria um ambiente para que eles possam brilhar. Então eu vou lá com caderninho e caneta para eu aprender. Tá sacando? E eu falo de uma forma apaixonada mesmo, porque o melhor master do mundo que você pode entrar é o teu. E esse é o grande lance que algumas pessoas não entenderam ainda. Criar o seu master é a melhor oportunidade do mundo. Cara, eu gasto mais de R$1 milhão todos os anos nisso. Mas a mesa que eu mais gosto de sentar é a minha. Não porque eu sou o melhor, mas porque eu desenhei com o meu jeito, com o que eu quero pra mim. Em todos os grupos que eu vou, cara, tem coisas muito fortes, tem coisas que eu aprendo, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Faz sentido? Faz. Então, vai ser assim em todos os lugares que você vai. Mas no teu, você pode ter só o que você gosta e nada do que você não gosta. Então é uma oportunidade maravilhosa. Não só pra mim, não só pra você, mas pra você que tá em casa. Cara, para de apontar o dedo dizendo como que você não gosta que o mercado seja. Cria você a tua mesa só com o que você acredita. E você vai atrair as pessoas que são feitas da mesma coisa que você. Você vai poder criar essa mesa que é do seu jeito, cara. E essa é uma grandíssima oportunidade, cara. Eu acredito que todo líder de qualquer área de atuação
deveria criar essa meta. E os caras falam, mas Vitor, a conta não fecha, o quanto eu recebo por cliente, cara, não paga. É porque você tá olhando só o toma lá da cá. Talvez financeiramente falando, não seja o melhor negócio do mundo. Eu faturo milhões com isso. Mas para muitas pessoas é um custo de oportunidade. Mas se o cara cria essa mesa, o efeito de marca que traz, o efeito de blindagem, o efeito de conexão, o efeito de ecossistema que isso traz, cara, eu não conheço nada que bata isso. Nossa senhora, essa foi uma porrada. Essa foi boa. Mas eu vejo muito você falando isso durante todos os seus stories que eu acompanho. É essa paixão e essa seleção criteriosa de quem vai estar sentado na tua mesa. E eu vejo muito isso como uma grande inspiração para que a gente possa, a partir de agora, com o nosso, cuidar da mesma forma que você cuida, sabe? Porque no final das contas você é apenas uma peça no quebra-cabeça das pessoas que vão se conectar ali. E isso é fundamental para que todos possam ter essa harmonia. Então, o grande desafio, se eu falar para você que eu não estou com frio na barriga de criar um mastermind, de criar algo novo, até então eu estava sentado lá na mesa. Eu não tinha responsabilidade sobre a comunhão das pessoas, a troca, mas hoje não. Hoje a gente tem uma responsabilidade de juntar pessoas. Então, a escolha, quem vai estar sentado, o tipo de entrega, quais são as pessoas, como elas vão colaborar. Eu sei que eu ainda vou aprender muito, ainda vou errar muito nessa construção do meu mastermind, mas você pode ter certeza que, como tudo que eu faço, com o meu sócio também, a gente vai acertando e refinando com o tempo. Com a sua ajuda, então, é sucesso absoluto. Massa, amigo. Diz uma coisa, para onde que você tá indo quando você vê os próximos 5 anos, cara? Para onde a marca Augusto Braga tá indo? Como eu conversei com você anteriormente, a minha marca ela tá transcendendo muito mais do mercado imobiliário, sabe? Agora como advisor, como uma nova etapa da minha carreira. Eu repito, eu não estou mais na linha de frente ali, sabe? Eu cresci como profissional, como pessoa, como empresário, e eu vejo a marca Augusto Braga ganhando sentidos e rumos diferentes a partir de agora. Não somente como influenciador, mas como empresário, como escala, como negócio. E essa maturidade que eu me encontro nessa fase da minha carreira, da minha vida, é o que torna a marca cada vez mais relevante, mais importante, mais sustentável para o que eu quero construir. Que massa, amigo. E eu tenho uma pergunta. Onde que as pessoas podem acompanhar você, conhecer mais sobre você e aprender com você? Bom, vamos lá. Instagram, @Augusto Braga. Da mesma forma, canal do YouTube, TikTok também. No meu perfil do Instagram, você vai acompanhar casas milionárias. Caso você se interesse por alguma. Segue fazendo parte, né? Segue fazendo Não parte, é o principal, porque não mas é o segue principal, fazendo mas segue fazendo parte. Tem muita gente, pô, Augusto, você não está mais 100% na venda? Não, eu estou em outro momento. Eu estou trazendo o quê? Clareza, informação. Eu amo apresentar imóveis, Vitor. Eu não vou deixar de fazer isso, porque é o que eu gosto de fazer. Inclusive, meu canal do YouTube hoje, só para você ter uma ideia, ele se torna até mais entretenimento do que, de fato, um canal de venda. Interessante. Quando eu trago uma apresentação de um imóvel, eu consigo alcançar diversos públicos que estão ali sentados para acompanhar a apresentação. Gostam do jeito que eu falo, da maneira que eu me visto, do imóvel que eu estou apresentando, da forma como eu trago a imaginação da pessoa, que ela se imagina morando naquela piscina, naquela casa, mergulhando naquela piscina, aproveitando aquela vista. Então hoje, quando eu recebo, outro dia eu estava no Iguatemi, só para finalizar, e fui parado para um menino, o Vitor, 12 anos no máximo, 11, 12 anos. E ele olhou para mim, você é Augusto Braga? Eu falei, sou. Ele, cara, eu gosto muito dos seus vídeos, aquela voz de criança, né? Uhum. Eu gosto muito dos seus vídeos, eu acompanho todos que você posta. A Joyce estava do meu lado, inclusive eu gosto quando você participa também. Que legal. Cara, Vitor, eu falei, eu não vou parar de gravar. Sabe? Importante. Eu não vou parar de gravar porque... E você faz de um jeito que só você faz. Cara. Ninguém é melhor do que você nisso, cara. Eu sou muito bom para fazer isso. E quando você para pra pensar, o que uma criança de 12 anos, Vitor, está assistindo um vídeo de uma apresentação de uma mansão onde eu, Augusto Braga, eu não brinco. Eu sou uma pessoa séria, concentrada, passo a explicação até de uma forma mais técnica. O que faz uma criança de 12 anos, que poderia estar assistindo qualquer outra coisa, parar para me assistir? Não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que cada depoimento que eu recebo, especialmente de crianças, eu reafirmo para mim mesmo. Tanto que quando ele foi embora, eu falei, Joyce, não tem como parar. Eu falo para elas, não tem como eu parar. Então eu vou seguir, mas agora eu tô num outro patamar, um outro nível de carreira, Vitor. Que massa, amigo. E a última pergunta. Quando você posta lá no vídeo do YouTube, nem todo mundo vê. Quando você posta nos stories, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Tenha uma marca forte ao ponto de você ser reconhecido, valorizado e respeitado pelo seu cliente. Massa. Que foi o que você fez, né, amigo? Foi o que eu fiz. E parabéns por tudo que você construiu e vem construindo. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra, você é um dos meus
mentores, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo digital, uma pessoa incrível, um pai de família, um marido, uma pessoa que está sempre com esse sorriso no rosto, mas o que eu admiro em você é sempre a sua sinceridade. Você é um cara muito verdadeiro, seja a sua vida pessoal, na internet, não existe personagem, existe o Vitor Damasio, que transforma vidas, que ensina, que é verdadeiramente um mentor. E para estar sentado aqui nessa mesa, a minha marca pessoal alcançou um nível para que eu pudesse ser reconhecido, inclusive, por você. Que massa, amigo. É só o começo e Sempre. conta comigo, tá bom? Sempre. E se você tocar aí na tela, você pode conhecer a história de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.